Eliana Alves Cruz é escritora, sendo vencedora do Prêmio Jabuti em 2022 com o seu livro A Vestida. Outros de seus livros são Água de Barrela, O Crime do Caso do Valongo e A Solitária, sua última publicação. Uma salva de palmas, por favor. Marcelino Freire é escritor. Alguns de seus contos foram adaptados para o teatro. Participou de várias antologias no Brasil e exterior. Criou a Balada Literária, evento que acontece em São Paulo desde 2006, com edições em Teresina e Salvador. E ele coordena oficinas de criação literária desde o ano de 2003. Uma salva de palmas. Socorro Astioli é jornalista e escritora, com mestrado em literatura brasileira e doutorado em estudos de literatura. Iniciou a carreira em 2001 e, desde então, publicou livros de diversos gêneros, alguns deles premiados e publicados em países como Estados Unidos, Reino Unido, França e Bolívia. Uma salva de palmas. Gostaria de lembrar que o nosso festival está sendo transmitido pelo YouTube. Nós temos 2 intérpretes de Libras. Gostaria de agradecer a Jéssica e a Carla, que estão fazendo essa tradução para nós. E também gostaria de lembrar para que a gente torne o festival ainda mais inclusivo, para que os autores façam a sua audiodescrição, para que a gente possa possibilitar ainda mais a inclusão de deficientes, principalmente pessoas com deficiência visual. Sejam bem-vindos. Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas. Estamos aqui mais uma vez. Espero que vocês não estejam enjoados da minha carinha. Pela 3ª vez aqui. E a gente vai fazer uma dinâmica aqui meio diferente, né? Eu vou fazer uma pergunta para eles e eu vou responder essa mesma pergunta e assim vamos, né? Vamos trocando perguntas aqui para que a gente possa conversar. Essa última mesa aqui, eu ainda preciso me recuperar um pouco, né? Porque é tudo muito forte. Que história pesada que o Brasil tem. Eu não consigo desvincular as coisas, né? O Matheus falou assim, o Brasil fez pactos depois da Guerra Mundial de não tortura. Mas o Brasil tem um pacto muito anterior de tortura, que foi a escravidão de negros e indígenas. E, aliás, os métodos de tortura vieram justamente das senzalas e das aldeias indígenas torturadas. Então, a gente tem uma longa expertise na dor. Mas, para superar esta longa expertise na dor, estamos todas e todas aqui nesse novo pacto. Vamos pactuar outras coisas, vamos pactuar um outro país, vamos pactuar outros pensamentos e outras vibrações. Não para fugir daquilo ali, né? Não para apagar, porque não há como. Por mais que a gente tente, gente. Não existe isso, de olhar para frente, não existe. A gente sempre vai, como disse a Miriam, né? Aquela cobra vai sempre aparecer. Todo mundo tem uma cobra que vai sempre aparecer. Mas a gente pode muito mais, né? A gente pode seguir adiante, vingando, como disse a mesa da Márcia, vingando, e as letras são boas para essa vingança, mas também formulando outros pactos e outros acordos. Então, eu queria perguntar para vocês, falando sobre isso... A sua autodescrição. A minha descrição, já fui direto, embananei aqui. Bom, eu sou uma mulher negra, de dreads, com acessórios dourados, uma blusa de manga comprida bege, uma calça verde e tênis branco. Vou passar aqui para a autodescrição dos colegas. Então, primeiro, Marcelino, que a tua é a melhor de todas. A tua é a melhor de todas. Boa noite. Boa noite. Não venham dizer que estão cansados e cansadas, que o pessoal que faz a Flia Araxá não está cansado nada, né? Olha ali, o pessoal da técnica. Eu sou Marcelino Freire, sou branco, estou vestido hoje da salada, é porque a gente come numa casa maravilhosa ali. Aliás, um aplauso para aquela equipe toda que nos dá de comer, beber, não é? Aí tem sempre uma pimenta ali, uma coisa, então eu estou com uma camisa de pimenta, de espada de São Jorge, onde eu estava com a outra camisa de São Jorge. E eu acho que esse formato da Flia Araxá, da gente se encontrar sempre, fazer mais de uma mesa, a gente vai também atualizando os assuntos e atualizando as imagens. Eu tenho certeza
que eu estou mais com o rosto mais inchado de tanto comer e beber, que eu nunca comi tanto. Eu sou assim, só de tomar café, almoçar e fazer um lanche no final da tarde, comendo o dia inteiro. Então é bom que a gente vá atualizando a nossa autodescrição. Estou com a calça preta, sou branco, estou usando óculos, tenho 57 anos, com cara de 77, porque a pandemia deu 20 anos para cada um de nós a mais. É isso, por enquanto. Não, faltou aquele detalhe que você sempre diz, Qual é? sobre a sua pessoa. Eu sou um homem também muito gostoso, muito bonito. E muito modesto. Boa noite, meu nome é Socorro. Eu sou mulher branca, estou usando uma camisa jeans, uma calça branca e um tênis preto. Sou modesta, então não vou dizer as coisas que o Marcelino diz, não. E qual era a pergunta que você ia fazer para A gente? pergunta é... Já gastei minha pergunta, né? Qual era a pergunta que a gente ia fazer? Você A pergunta é, a gente esteve de manhã aqui com o evento das crianças, da entrega dos prêmios literários. E a coisa mais linda, mais fofa, mais maravilhosa do mundo, todo mundo chora com aquelas criancinhas, é a coisa mais incrível. Quem eram vocês naquele momento da vida? O que passou pela cabeça vendo aquelas crianças desfilando aqui, ganhando prêmios de desenhos e redação? Eu achava que eu não ia chorar assim. Fazia tempo que eu não chorava num evento literário, mas eu estava chorando, todo mundo chorando. Hoje de manhã, para quem não esteve aqui, era a entrega da premiação, né, dos estudantes, dos alunos, alunas, desde meninos e meninas de 4 anos, 5 anos, 6 anos, até adolescentes, de redação de desenho. Não façam isso comigo, porque eu fico completamente emocionado, porque eu volto exatamente numa família muito grande. Minha mãe teve 14 gestações, das 14, 9 vingaram. Na cidade de Sertânia, sertão de Pernambuco. Então, a minha mãe sempre dizia, eu preciso que os meus filhos saiam daqui para que possam estudar. Ela dizia assim, eu quero que vocês estudem para ser gente, meu filho, ser gente, eu quero que vocês sejam gente. E ela saiu das 14 gestações, 9 vingaram. Eu sou o caçula dessa família, desses 9 filhos. Nasci de 7 meses, eu digo sempre que eu nasci de 7 meses, para poder estudar mais, estudei 2 meses a mais, porque era estude, meu filho, estude, meu filho. E aí, estude para ser gente, não é estudar para ser poeta. É para ser engenheiro, advogado, médico. Minha mãe tinha uma pessoa lá na cidade chamada Dr. Lafayette. Meu filho, Dr. Lafayette. Meu filho, Dr. Lafayette. O Dr. Lafayette não era um poeta. O Dr. Lafayette ou era um médico, um advogado. Eu nunca sei quem foi o Dr. Lafayette, mas ela queria que a gente fosse o Dr. Lafayette, né? E aí, quando eu descobri, na escola pública, onde eu sempre estudei, e essa insistência que a gente estudasse, eu descobri a poesia do Manuel Bandeira, eu sendo pernambucano, já morando no Recife. Então, quando eu descobri a poesia do Manuel Bandeira, eu quis ser poeta, alguma coisa me ligou ali. É uma poesia chamada O Bicho, que todos vocês, todas conhecem. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando encontrava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. Este bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Este bicho, meu Deus, era um homem. Eu lembro que eu lendo essa poesia, eu digo, não é um gato. E o poeta dizia, não é um gato, não é um cão, não é um cão. Catando comida entre os detritos, eu não sabia o que era detrito, mas coisa boa não era. Esse bicho não é ele, e ele faz uma coisa incrível nesse poema. Não era um cão, não era um gato, não era um rato, era menos, era um homem catando comida no lixo. Eu fiquei tão espantado com aquilo, que eu fui ler para minha mãe, que ela gostava que eu lesse as coisas para ela. E quando eu terminei, era um homem. Ela dizia, eu já sabia disso. E você estude para ver se você consegue alguma coisa, para não participar exatamente desse poema que você leu para mim, não é? Então, era uma mulher que chegou com esses 9 filhos no Recife, fui estudar escola pública. Os professores e professoras são bibliotecas ambulantes, porque me viu gostando da poesia do Manuel Bandeira, e uma professora chamada Ilza Cavalcante me deu uma antologia do Bandeira. E me dando uma antologia do Bandeira, ela estava me dando um poeta doente,
a falência múltipla de todos os órgãos, a vida que poderia ter sido e não foi. E como eu nasci de 7 meses, possivelmente, e caçula, eu sempre fui bem ali, cuidadinho, doentinho, aquela coisa toda, e eu descobri no Bandeira que eu tinha doutorado ali, eu estava me doutorando a ser doente, a não ser saudável. Eu lembro que eu comecei a tossir, minha mãe dizia, o que é isso? É tuberculose. Porque eu ia ver Castro Alves, morreu tuberculoso. Alfonso Guimarães, morreu tuberculoso. Augusto dos Anjos, que foi outro acontecimento da minha vida, morreu tuberculoso. Eu digo, só tem que morrer tuberculoso. Até que eu conto sempre essa história, que eu comecei a passar mal na escola, e eu digo, agora é tuberculose. Passando mal em aula de educação física que você corre para lugar nenhum, correndo no sol. Eu detestava, fui fazer teatro aos 9 anos, então também tem isso, de fazer teatro aos 9 anos, descobri Manuel Bandeira aos 9 anos, e aí eu comecei a passar mal na escola. Aí minha mãe, olha o que a minha mãe fez, e aí para terminar a minha resposta, isso tudo nessa vida escolar, de fazer teatro, Manuel Bandeira, professora Elza Cavalcante, minha mãe, muito orgulhosa, esse meu filho é muito inteligente, tudo. Ela, eu passando mal, o que é que você voltou mais cedo para casa? Passei mal na aula de educação física. Colocou a sandália, eu vou lá. O que é a senhora? Eu vou lá. Então, ela pegou na mão. A minha mãe era uma mulher muito educada, ela pedia com licença, mas já ia entrando, sabe? Todo mundo me conhecia, que eu era um bom aluno, sempre fui um aluno bom. Ela foi entrando na sala dos professores, dizendo, com licença, mas já foi entrando. Aí disse, o que é que aconteceu, dona Carminha? Marcelino, aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Ele está passando mal na aula de educação física. Diz que está vomitando, está passando mal. Eu vim aqui para dizer para vocês que não é fome. Não é fome. Boa tarde. Vocês podem ter passado todo o sacrifício do mundo, mas sempre tinham que comer. Então, ela tinha isso aí. Aí a gente foi descobrir o que era sopro no coração. Aí eu passei uma infância fazendo exames, anêmico, tomando muito suco de cenoura, etc. Quando eu vejo esses meninos e meninas aqui, com os professores e professoras, com seus colegas e amigos, amigas, vizinhos, vizinhas aplaudindo, né? Tantas histórias também que eu fiquei sabendo aqui, que o Carlos, que apresenta aqui, ele pode nos corrigir, que ele também ganhou, né? Nessa prática, está aqui hoje um dos curadores do evento, aplauso. Isso é história linda demais. Isso nos enche de muita esperança. Então é isso que eu queria comentar dessa minha fase, dessa minha emoção. Bom, a pergunta era sobre como é que a gente estava, como é que eu estava nessa idade dos meninos aqui, né, do prêmio. Era uma criança super tímida, e eu acho que muitas pessoas podem se identificar com isso, que as crianças que são tímidas são retraídas e gostam de desenhar e escrever história em quadrinho, e criar, inventar e ficar nesse mundo próprio. Assim, eu era como tantas e tantas crianças, e gostava muito de escrever e gostava muito de doce, chocolate, continuo gostando. Então, eu estudava no colégio, eu era bolsista numa escola lá de Fortaleza, eu sou de Fortaleza, moro em Fortaleza, e eu era bolsista numa escola lá de classe média alta e tal, e sofria um monte de bullying, mas, às vezes, eu me favorecia com o bullying, porque eu tinha uns colegas que não gostavam de escrever redação, detestavam redação, e aí eles pediam para que eu escrevesse a redação deles, e eles me dariam chocolate. E eu aceitava com muita facilidade. A encomenda, eu gostava do Lolo, que era um chocolate que tinha saído de linha e voltou agora. Graças a Deus, o Lolo voltou. E eu escrevia as redações para os meus colegas para ganhar Lolo. Era bem barato. Era bem barato. E eu escrevia, eu me empenhava para fazer uma boa redação. Eu estava sendo paga, eu estava trabalhando, e eu fazia ótimas redações para uns colegas que tinham bastante dificuldade. E aí a professora descobriu, lógico.
A professora descobriu e chamou, aí foi contar para o diretor do colégio, que era o doutor Roberto Carvalho Rocha. Era uma escola muito católica, muito rígida. E aí, um dia, eu fui chamada para ir para a sala do diretor, o que é, para qualquer pessoa, em qualquer escola do mundo, a pior coisa que pode acontecer, a coisa mais grave que pode acontecer é ser chamada pelo diretor. Eu fui, e o doutor Roberto foi perguntar por que eu estava fazendo isso, né, que era errado você fazer coisas pelos outros. Você disse que era crime de falsidade ideológica, disse lá, citou o crime e tudo, que ele era advogado, e citou o crime e tal, e pronto, daqui eu saio presa, lógico. Daqui eu vou para a prisão, e eu lá já resignada. Aí ele perguntou por que eu fazia, eu disse, porque eu gosto, eu ia dizer de chocolate. Aí o primeiro eu disse assim, porque eu gosto de escrever. Graças a Deus. Porque se eu tivesse dito eu gosto de chocolate, o destino tinha sido talvez a cadeia mesmo. Mas não, eu disse, porque eu gosto de escrever, porque eu acho bom, porque eu quero ajudar os meus amigos. O fulaninho de tal não escreve, o fulaninho de tal não sabe. E aí ele começou a fazer perguntas. Você escreve, porque eu tenho asma, eu não posso brincar, eu não posso não sei o que. Era igual a tia, a gente podia ter sido amigo na infância. A gente ficava tudo lá com sopro no coração e eu asmática, cada um morto para cada um. Tinha que virar escritora, né? A gente se deitava um em cada cama. Ficava um deitado em cada cama, bem pertinho, Pernambuco, Ceará. Bem pertinho. Perderam. A gente perdeu essa chance na infância. A gente perdeu essa chance. Ainda bem que a gente se encontrou depois. E aí ele perguntou, eu falei que eu ficava escrevendo e tudo, e ele aí chamou minha família. Aí eu pensei que era para comunicar a prisão, mas aí não, ele foi falar para que estimulassem e tal. E lá no Ceará tem um cineasta, o Rosenberg Cariri, que na época estava montando uma editora. Eu não sei como foi que chegou nele um texto meu, e aí a gente publicou. Ele disse que ia publicar um livro, que era o Pipoqueiro João, que era a história de um pipoqueiro que ficava na porta da escola, e os diretores mandavam tirar, porque diziam que ele ia vender droga junto com a pipoca, não sei como. Mas diziam, e tiraram o João, e eu gostava muito dele, eu escrevi um livro dedicado a ele, porque eu fiquei com muita pena, porque tiraram ele de lá. Aí, no livro, eram as bruxas que levavam aquela coisa toda de criança asmática, que tomava muito Berotec. Acho que alterou a minha cabeça e nunca mais voltou ao normal. E aí, esse livro foi publicado, aí o Rosenberg disse assim, olha, se você vender X exemplares, que eu não sei quanto era, dá para comprar uma bicicleta. O que você quer comprar? Eu disse, uma bicicleta de cestinha, que era meu sonho. Aí dá para comprar uma bicicleta de cestinha. Aí a gente vendeu realmente os exemplares lá, que dava para comprar, comprei a bicicleta de cestinha. Aí eu achei que estava resolvida a minha vida, que era assim, eu ia escrever as histórias, ia vender os livros e ia comprar as coisas. Mas aí me disseram que não, que isso não era profissão, que essa profissão não existe, que eu tinha que ter uma profissão de verdade. E aí eu desisti. Pronto, aí eu respondi a pergunta, depois eu conto como foi o resto. Maravilhoso. Nós somos amigos de infância há muito tempo, viu? Não fomos, mas somos. A gente nem sabia, né? Não sabia. Gente, E você? Mas o que é isso essas crianças sofridas assim? Eu também tinha sopro no coração. Eu também tinha um coração soprado. Nós três camas, nós em três camas. Se o Afonso soubesse disso, na época, ele tinha feito um Flea Hospital. Botava todo mundo internado. Internava todo mundo junto. A gente deitado, acamado. Flea Hospital, todo mundo, cada um num leito. E eu queria ir para a Olimpíada. Imagina, eu queria ir para a Olimpíada. Eu queria ir correndo. Eu vivia assim, zum, zum, zum. Nossa, tem histórias. Eu era uma criança terrível, eu era muito levada, né? E a escola, essa cerimônia, né, de manhã, ela faz todo mundo chorar, gente, porque a gente volta no tempo, a gente volta no nosso tempo de escola. E aí a escola é um lugar maravilhoso, por um lado, e é um lado terrível, por outro, né? É onde a gente aprende todas, desculpa aí o meu francês, mas todas as merdas que o Brasil inventa, né? Foi ali que eu aprendi tudo e mais alguma coisa. E quando eu vi os desenhos das crianças, eu achei uma graça, né? Porque eu também era essa criança que ficava desenhando muito, criança tímida. Depois eu descobri que eu não era tímida, né? Depois eu descobri que simplesmente não me davam uma palavra. Mas o meu jeito de me expressar era escrevendo e desenhando. E eu tinha uma coisa maravilhosa, eu gostava de fazer assim, grandes painéis na parede de casa, grandes obras de arte na parede de casa. Minha mãe ficava irada. E aí, um dia, bom, tá, eu não quero mais essa chinelada aqui, né? Eu escalei um armário
E fiquei lá em cima do armário, olhando ela embaixo, me procurando com chinelo, assim, né? E eu lá embaixo, lá em cima. Quando eu pulei, quando eu desci, a perna, uau! E aí, de gesso, eu andava de bicicleta de gesso, era terrível. E aí eu comecei a falar assim, bom, o que eu vou fazer, né? Eu preciso continuar desenhando. Aí, mas as paredes continuaram limpas. Um belo dia, eu estou vendo ela gritar lá, Eliana, o que foi? Eu comecei a desenhar no cantinho da parede, assim. Aí, a todos os cantinhos da parede, tinha uma casinha, tinha um sol, tinha um elefante, tinha não sei o quê. O meu ato de protesto era ali, aquele desenho. E aí, aquele menininho chorando aqui, gente, e depois a redação, para quem não estava aqui, né? A primeira colocada da redação, uma menina neurodivergente, uma menina autista. Eu comecei a ler a redação e aí eu me identifiquei totalmente com a redação dela. Não porque eu seja neurodivergente, eu tenho lá minhas neurodivergências que não são as mesmas dela. Mas aquela exclusão ali, ela falou que nunca ganhou uma medalha, ela falou que ninguém olhava para ela, ela falou que ela falou tanta coisa em, sei lá, 15 linhas, né, 20 linhas da redação. E, no final, quando ela diz que ela é autista, eu não sei como é que eu consegui ler aquilo, né? Porque eu fui lendo, eu fui entendendo o texto, aí eu olhei para a menina, e aí estava todo mundo chorando aqui, e a gente volta, aí a Conceição estava aqui, né? Aí a Conceição, só assim para mim, né? A companheira da Conceição que estava do lado olhou para mim e já também falando com todo mundo aquele texto. Então, eu acho que esse é um momento da FLI Araxá. Ano que vem, venham prestigiar essas crianças, venham ver isso, gente. É muito bonito. E é muito incrível, né? Porque isso é uma cura para tudo isso, né? É uma cura para todos nós, é uma cura para os nossos filhos. A gente tem criança em casa, tem jovem em casa. Eu tenho uma jovem neurodivergente em casa, tem duas crianças neurodivergentes em casa. Enfim, a gente tem essa vida, né? E não só isso, todas aquelas crianças ali. E aí isso faz a gente pensar também numa outra escola, numa outra educação que pode ser possível, numa outra forma de ensinar. A gente tem o Tino aqui. Eu acho que o Tino devia participar de eventos aqui à noite para falar com vocês, porque é uma pessoa que fala com as crianças. E é muito importante que a gente plante isso aí. Se é que a gente quer que aquilo que aconteceu na mesa anterior, para quem não estava aqui, o filho da Miriam Leitão, Matheus Leitão, que entrevistou todos os torturadores do pai, mostrou aqui trechos do documentário, um troço assim crudelíssimo. Se a gente quer que aquilo não aconteça, a gente tem que começar a fazer alguma coisa hoje, com aquelas crianças que estão aqui, que estão nas nossas casas. Então, caramba, sabe, eu acho que é a chance que a gente tem de transformação mesmo, e lá naquele lugar terrível que é a escola. Aquele é o lugar de reprodução de tudo, né? A culpa não é nem dos pequenos, eles estão reproduzindo comportamentos que eles veem por aí. E o pior, vem dentro de casa. Então, eu fui uma criança, acho que Socorro, Marcelino, em alguma medida, nós artistas, às vezes, né, nós fomos crianças da FLI Hospital. Né? Muitas crianças da FLI Hospital. E essas crianças da FLI Hospital, elas precisam de voz. Né? E eu ali fiz uma viagem no tempo, lembrei da minha mãe, que era professora. Minha mãe era professora, eu até sinto o cheiro do mimeógrafo, né? Aquela provinha. E aí eu ajudava ela a rodar as provinhas no mimeógrafo, aquele cheiro do álcool. E minha mãe era uma excelente professora. Minha mãe perdeu a fé na educação. Minha mãe perdeu a fé na educação. E ela era excelente professora, excelente. Ela ensinava naquelas turmas que diziam assim, tinha um nome a turma, alunos especiais, era a turma AE. E esse AE passou a ser um estigma. De nome de turma passou a ser fulano é AE, é sinal que fulano é maluco, que fulano, né? Passou a ser um estigma, passou a ser uma coisa pejorativa. E minha mãe era professora nessas turmas. E ela era excelente professora, mas ela era tão desencantada com o salário, ela era tão desencantada com... Não era nem o salário, era a falta de valorização desse trabalho tão importante. E aí ela pediu exoneração, ela tinha uma matrícula, acho que no município, não sei, ela pediu exoneração. E ela, no final da vida, que ela não sabia que era final da vida, que ela só tinha 45 anos, né?
ela tentou voltar. E aí ela faleceu com 46. 6 meses depois que ela faleceu, saiu no Diário Oficial que ela tinha conseguido voltar, conseguido a matrícula de professora. Então, a escola é um ambiente que eu vou e eu me acabo sempre, eu choro sempre. E criança e escola, eu nunca recuso estar, né? Então, eu acho que esse é o lugar da infância, mas é muito libertador ver que enfim, a gente está num outro momento, né? E que esse lugar pode ser um lugar do afeto e não do aprendizado da exclusão. Pergunta agora? Posso perguntar agora, minha vez? Bom, então a dinâmica que a gente inventou... Afonso, tu não estava aqui, mas eu vou te dar uma ideia. Todo mundo doente da infância, e eu acho que assim, a gente, os 3, e aí eu te dar a ideia de fundar o Flea Hospital, todo mundo hospitalizado, e cada um no seu leito, lendo, falando de literatura. Porque, Lendo no leito. lendo no leito. Leito, leitor. Mas a gente combinou essa dinâmica de cada um perguntar para os 2, para os 3 e responder a pergunta. A minha pergunta para vocês é: qual foi o momento da carreira de vocês como escritores em que vocês tiveram contato com o leitor, ou em outro momento, que tiveram mais fé na literatura? Vocês tiveram mais esperança de que a literatura fazia sentido e tocava o coração das pessoas? Ixi, Maria, eu citei aqui o Manuel Bandeira, né? Eu fui ali, naquele momento, o Manuel Bandeira, eu com 9 anos, falar dessa pessoa catando comida no lixo. Aí a professora Elza Cavalcante me deu essa antologia. O primeiro poema que eu abri de Manuel Bandeira nessa antologia foi: eu faço versos como quem chora. Eu com 9 anos, eu faço versos como quem chora, de desalento e de desencanto. Fecha o meu livro se por agora não tens motivo algum de pranto. Eu, criança, não entendia tudo, mas tinha alguém chorando e pedindo para eu não fechar o livro. Um pacto ali, né? E nesse mesmo verso ele termina dizendo: eu faço versos, e nessa de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Então, começou chorando e terminou morrendo. Eu fiquei tão impactado com aquilo, e eu fui lendo, e li um outro verso dele que modificou esse modificou a minha vida, e foi quando eu quis a poesia, e quando quero que a poesia, o que eu escreva, cause esse mesmo impacto que esses versos causaram e que outros escritores e escritoras causaram em mim. O segundo verso do Bandeira que eu li, ainda nesse livro, que é o testamento, ele faz um testamento para dizer o que é que ele deixaria, quando morresse, um poeta deixaria como testamento. Aí ele disse: o que eu não tenho e desejo, o que eu não tenho, mas eu desejo, o que eu não tenho e desejo é o que melhor me enriquece. Tive uns dinheiros perdidos, minha família pobre, tive uns amores esquecidos, mas no maior desespero eu rezei, eu ganhei essa prece. Aí o poeta continua: vi terras da minha terra, por outras terras andei, mas o que ficou guardado no meu olhar fadigado foram terras que eu inventei. Eu digo: eu invento. Já estava fazendo teatro, eu inventava muita coisa, eu fui me sentindo muito rico. Aí vem o verso que mudou a minha vida, que é esse: criou-me desde eu menino para arquiteto o meu pai, foi-se-me um dia a saúde, fiz-me arquiteto, não pude. Eu sou poeta menor, perdoai. Eu digo: perdoai. Eu fiquei: mãe, perdoai. O quê? Eu sou um poeta menor. Perdoai. Perdoai. O José Paulo Paes, um poeta de São Paulo, fez um verso para responder a esse verso do Bandeira, dizendo que você não é um poeta menor. É um poeta menor, enorme. Menor, enorme. Desconfie de quem você acha que é menor. Assim, desconfie, né? Eu digo assim, você desconfie que você ali, aquela pessoa é menor, escolheu fazer poesia. E eu era muito colocado nesse lugar, fazendo teatro, fazendo poesia, querendo ser tuberculoso, querendo ser Manuel Bandeira.
Mais adiante, um pouco já adolescente e lendo muita poesia, participando de teatro, aí vem o Augusto dos Anjos, que é um outro acontecimento. Um outro acontecimento, eu estou respondendo a tua pergunta pelo que eu recebi e o que eu tento fazer, que a minha escrita tenha esse impulso, essa ponte, ou essa não conformação, não é? Foi eu já adolescente, que eu acho que o escritor ele escreve, que ele sabe o que as pessoas estão pensando enquanto almoçam, enquanto jantam. O conto da Clarice Lispector, Feliz Aniversário, de uma matriarca de 100 anos, é o que é que todo mundo, que lindo, olha que maravilha, 100 anos. Mas na hora em que diz que ela vai precisar morar com algum deles, vira um inferno aquele jantar. Então, o escritor, a escritora, escreve o que está pensando enquanto está na noite de Natal. Sadia é o peru, não a família, né? É muito. Então, o escritor vai nesse cantinho. Quando eu li a Metamorfose de Franz Kafka, eu fui jantar na minha casa com a família e seus agregados, eu já sabia o que era ser escanteado, ser colocado de lado porque acordou transformado num inseto monstruoso, né? Então, eu perguntava para mim, se eu acordar amanhã transformado num inseto monstruoso, quem daqui vai estar do meu lado? Mas eu pensava, já estava ganhando esses elementos. Estou comentando isso porque vou para o Augusto dos Anjos, quando ele faz aqui, os versos íntimos, né? Vês, isso eu acho maravilhoso, que eu penso sempre alguém bebendo com outra pessoa, dizendo, vês, presta atenção, tá ligado, mano? Tá ligado, vês. Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão. Olha que coisa linda. Eu sempre escrevo, porque eu quero que o meu livro tenha essa pantera. Essa pantera, eu acho a coisa mais linda. Aí todo mundo diz, isso é rima. Isso não é rima, não. Isso é um enlouquecimento. É quando a palavra enlouquece. Veja, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te, aí foi que o negócio pegou. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras, pantera lá, ó, sente inevitável necessidade também ser fera. Toma um fósforo, vai. Um poema tem que parar para acender o cigarro, porque a gente acha que o poema tem que ficar lendo. Não, ele não parou, não vai dar o cigarro, vai, toma um fósforo. Acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que a pedreja. Agora, se ainda alguém causa pena na tua chaga, a pedreja é essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Eu estou te dizendo. Tá ligado? Vamos para casa que tu tá bêbado demais. Vamos, eu te acompanho. O poema tem um antes, um durante e um depois. Quando eu escrevo movido por isso. Eu não sou da paz. Paz é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não, senhor. Então eu estou no mesmo movimento, na mesma angústia e na mesma vingança. Como foi falado aqui, escrevo para me vingar. Eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando, gente, porque meu pai recitou esse poema para mim a vida inteira. Eu sei ele de cor. Meu pai é um cara muito, como todo homem negro, que comeu o pão que as pessoas romantizam, o pão romantizado, né? Que é aquele cara que não tinha nada, e aí se lia no toco de vela, estudava decorando, copiando os livros, porque não podia comprar, tinha que pegar na biblioteca, tinha que copiar o livro, aquele sacrifício todo, e ele chega na universidade, ele consegue passar na Nacional de Direito. Ele não quer isso para a gente, então ele cobrava, né? Isso é pesado, né? Isso é pesado, porque nem sempre você consegue corresponder. Ele cobrava e comparava. O filho de fulano tirou 9. Você tirou 8,5 por quê? O filho de ciclano adora não sei o quê. Você não... Então, era uma coisa assim de você não conseguir... Afinal de contas, quem sou eu, né?
porque eu tenho sempre que estar no espelho de outra pessoa e eu não posso jamais, porque ainda na minha família ainda tem essa coisa, né, que está aí no Água de Barrela. Minha avó diz, eu lavei a latrina, minha bisavó, ela foi faxineira da Câmara dos Deputados da Bahia. E ela era faxineira e ela dizia constantemente para o meu pai, eu estou lavando essa latrina aqui para ninguém mais da minha família lavar essa latrina de novo. Então, tinha o medo desse lugar que você talvez não alcançasse, e tinha a latrina me assombrando aqui, né? Tinha a latrina, tinha aqui a escovinha da latrina aqui me assombrando. E ele sempre gostou muito de literatura, né? E eles, quando casou com a minha mãe, recém-formados, os dois ali pobrinhos, né, ainda, sem grandes confortos, sem nada, minha mãe estava grávida de mim e ele colecionou a adolescência toda os livrinhos lá que ele gostava. Ele tinha a bibliotecazinha dele lá. E aí a casa, teve uma dessas grandes chuvas, teve uma inundação e eles perderam tudo. E meu pai ficou lamentando porque ele perdeu os livros. Não importa a geladeira, não importa o fogão, não importa o enxoval da filha, né? Eu nasci com as roupas doadas, que nem essa galera de doação, de amigo, enfim, porque minha mãe e meu pai perderam todo o enxoval na inundação da casa deles no ano em que minha mãe estava grávida. Então, e aí ele passou o resto da vida colecionando esses livros e gostava muito de poesia, e ele adorava Augusto dos Anjos, porque ele sentia dentro daquele poema, né? Ele sentia toda o escarro era nele, né? Aquela mão que apedreja, a pedra ia nele. Então, ele sentia toda aquela dor que aquele poema, enfim, né, tão bem desenhava. E aí eu ficava, quimera, o que é quimera? O que é quimera? A boca que escarra. Ui, que nojo. Escarra nessa boca que te beija. Mas a boca está beijando, por que você... e aí, mas é isso, né? Então, eu acho que a minha fé na literatura, ela vem dessa história ancestral de desejo pelos livros, né? É uma história de um relacionamento, assim, de uma coisa, um desejo mesmo, né? Pela arte, pelos livros, pelas palavras, pelo acesso à palavra. E aí, quando eu escrevi, o primeiro texto que abre esse livro aqui é uma imaginação, né? Porque minha bisavó, essa bisavó que lavava a latrina, fez 100 anos em 1988, quando fez 100 anos da abolição. E aí nós fizemos uma festa e ela estava lá na cadeirinha de rodas dela, e eu fiquei imaginando o que ela estaria pensando. Então, o texto que abre o livro é uma imaginação sobre o que ela estaria pensando nesse momento. E aí, quando eu escrevi, foi a primeira coisa que eu escrevi desse livro, foi esse texto. E mandei para o meu pai. Meu pai sentou no chão e começou a chorar. Nessa hora, eu senti assim, toda a fé, sabe, toda a força que a literatura pode trazer para a gente, né? Toda a reconexão que as palavras podem fazer. Foi um momento muito emocionante, foi, acho que, um momento determinante para que eu seguisse escritora, continuasse, insistisse em ser escritora. E outro momento também foi relacionado com esse livro, foi porque ele se passa no recôncavo da Bahia, né? Na cidade de Cachoeira, ali Muritiba, São Félix. E aí, um dia, eu recebo pela rede social uma foto de umas meninas numa escola rural, no mesmo local, lá uma escola rural, lá no Recôncavo, naquele mesmo cenário. Muitas pessoas aqui, se bobear, são ancestrais também delas, vai saber, né? Todas elas na sala de aula com o livro na mão, com esse livro na mão, essa foto. E esse foi um trabalho de mestrado ou doutorado, não me lembro, da professora delas. Então, caramba, sabe? Que constelação, que coisa mais linda. Eu fiquei muito apaixonada por essa... Um dia eu vou botar numa foto, numa moldura essa foto, né? Porque ali eu entendi para que, afinal de contas, a gente escreve. E você, Socorro? Eu agora, né?
Bom, voltando àquela cena lá, daquela história lá de quando eu era pequena, como me disseram que o que eu queria fazer não era profissão, que tinha sido só uma sorte eu ter comprado a bicicleta, eu, de fato, acreditei que não existia essa profissão de escritor, que isso era uma coisa que se fazia, como as pessoas me falavam, né, nas horas vagas, você tinha que ter uma profissão de verdade e escrever nas horas vagas, era o que me diziam sempre. Então, eu acreditei nisso e fui seguir minha vida tirando essa ideia da cabeça. Eu fui fazer outras coisas, aí fiz jornalismo, acabei ficando perto da palavra, mas de outra maneira, até que o Lira Neto, o biógrafo Lira Neto, me chamou para escrever um ensaio biográfico sobre o Frei Tito de Alencar Lima, um frade dominicano, cearense, que morreu em decorrência das torturas que ele sofreu na ditadura militar. E, com isso, eu voltei a escrever livro infantil, até que cheguei escrevi o romance A Cabeça do Santo, a partir de uma oficina que eu fiz com Garcia Marques, né, que já acontece história muitas vezes e tal. E aí, um dia, eu já tinha alguns anos, 5 anos de publicação do Cabeça do Santo, eu recebo um e-mail de uma professora da Faculdade de Direito de Vitória, no Espírito Santo, me chamando dizendo que o livro tinha sido escolhido num projeto de remissão de pena pela leitura no presídio Segurança Máxima, lá em Vila Velha, e perguntando se eu poderia, e dizendo que os internos tinham tido uma adesão muito grande de leitura dos internos, e eles tinham pedido que eu fosse. Eles estavam pedindo que eu fosse. E ela perguntou se eu iria, eu disse, claro que vou, e depois eu fiquei pensando se eu devia ir, mas aí eu já tinha dito que ia, aí fui. E aí, quando eu cheguei lá, eu realmente não tinha noção de que para quem é da área de direito e visita as unidades prisionais e delegacia, que já tem uma certa convivência, é diferente você entrar pela primeira vez numa unidade prisional, num presídio de segurança máxima, máxima é muito impactante. Então, eu fui e, antes de ir, eles tiveram uma conversa lá na faculdade, antes com o grupo, com os professores e os alunos que faziam parte do projeto. Aí eles disseram, olha, a gente tentou implementar aqui um livro no começo do ano, porque o juiz tem que aprovar o livro, então a gente tentou implementar e a gente teve adesão de 3. Aí, o segundo livro, a gente tentou implementar, a gente teve adoção de 6 ou 7. E o Cabeça do Santo, quando a gente implementou, a gente teve adoção de 5, depois um pediu, outro pediu, e a gente chegou aos 60. E a gente teve que limitar, porque não podia ser mais de 60. E aí eles se juntaram, escreveram uma carta pedindo para que você viesse. E é por isso que a gente chamou, porque nunca tinha acontecido assim e tal. E eles estão muito ansiosos, aí deu todas as recomendações, como é que ia funcionar a conversa e tal. Então, eu cheguei e eles estavam nos 60, estavam me esperando no semicírculo, assim. Aí eu contei a história, falei um pouquinho, fiz uma palestra rápida, falando como é que eu escrevi o livro, tal, que a Cabeça do Santo existe no Ceará e tal. E tinha um rapaz, desde que eu cheguei, que ele foi falar comigo e disse assim, a gente pode falar com ela, ele estava ansioso para falar, e aí, quando abriu para falar, ele pediu, estava assim, levantando a mão, aí ele disse assim, olha, é o seguinte, eu estou institucionalizado desde 16 anos, eu me alfabetizei na instituição, não gostei de estudo, não gostei de ler, mandaram eu ler aqui livro tal, livro besta, detestei, ruim, os nomes tudo russo, e eu não gostei, que eu não entendi o nome, como é que eu ia ler. Aí mandaram ler outro livro, o livro era, aí falou mal do outro livro, eram livros estrangeiros, não eram livros brasileiros, não, por isso. E aí eu não ia ler mais, porque disseram que, se eu lesse um livro, era 4 dias a menos aqui, e eu fiquei pensando, 4 dias mais perto do meu filho. Eu ia tentar ler por causa disso, mas eu desisti porque os livros estavam muito chatos. Mas aí eu estava na cela, e o fulano, apontou para o rapaz que estava do lado dele, estava com esse livro amarelo, aí esse livro da senhora, esse livro dessa capa feia. Essa capa é feia, né? Aí eu só ri amarelo e disse, essa capa é muito feia. Foi a senhora que fez? Eu disse, não, foi não. De jeito nenhum, eu não faço capa, não. Eu só escrevo e mando. Mas é muito feia, essa capa é muito feia. Ele apontando, eu com o livro na mão, ele apontando. Essa é amarela com a cabeça preta, é horrível. E não foi a senhora. Eu disse, não fui eu. E por que a senhora deixou uma capa... Por que a senhora deixou colocar uma capa tão feia no seu livro? Eu disse, eu não sei. Quando eu vi, estava assim. E aí ele disse, a senhora acha feia? Eu disse, acho horrível. Acho horrorosa. E eu adoro essa capa. É da Elisa von Rondon, uma das melhores. Eu acho horrível.
Eu, depois, quando for fazer de novo esse livro, a senhora mande... Isso ele interrompeu o assunto para falar da capa uns 15 minutos. A senhora mande mudar essa capa é feia demais, capa horrorosa. É horrível, eu vou pedir, eu vou falar. Aí, quando ele conseguiu voltar, passou a raiva, ele disse assim, aí o fulano estava lendo o livro lá da capa feia e ele estava rindo. E aí eu fiquei olhando para ele, porque aqui ninguém anda rindo, fácil. E aí eu perguntei para ele por que ele estava rindo, ele disse, porque esse livro é engraçado, e falou mais ou menos, aí eu fui ler. Aí eu li a primeira página, eu entendi. Aí eu li a segunda página, aí eu entendi. Eu li a terceira página, li a quarta, entendi. Aí apagaram a luz, não podia mais ler, eu fui dormir, fechei os olhos, e aí as palavras do livro da senhora estavam dentro da minha cabeça. E eu não conseguia dormir, porque as palavras estavam aqui rodando, e eu estava pensando, e aí eu entendi que foi nesse dia que meu cérebro acordou. O meu cérebro nunca tinha acordado. Foi nesse dia que meu cérebro acordou. Aí eu li, eu terminei outro dia. Ele leu 3 vezes o livro seguido. E ele disse isso. E aí ele depois começou a dizer coisas que ele queria sugerir para o volume 2. Mas aí ele disse assim... E eu não conseguia... Eu estava tão impactada, porque... Quando a gente está aqui num momento como esse, né, eu venho com um livro que foi publicado pela Companhia das Letras, que é uma referência. É um livro que foi escrito a partir de uma oficina do Garcia Marques, é uma referência. Não sei o quê, lê meu currículo. Esse rapaz, o Gerson, ele estava numa situação que ele não tinha referência nenhuma, ele só tinha o texto. Ele só tinha um personagem, ele só tinha ali... O que valia para ele ali era o texto. E ele não estava nem um pouco afim de ler esse texto, ele não estava nem um pouco afim de tentar mais a leitura, e aí ele ficou... Assim, a felicidade dele, depois disso, de se sentir com o cérebro acordando... desde que me diziam, quando eu era pequena, que isso não era um trabalho, isso não era uma profissão, que isso não servia para nada, de vez em quando, isso volta como eco, essa pergunta. Né? Para que ficção? Para que uma história louca dessa? Um aumenta na cabeça, ouve vozes, e não sei o quê, e o santo não tem cabeça. Para que serve isso? A gente está sofrendo tanto, a gente sofrendo tanto. E aí eu lembro do Gerson. E eu lembro do Gerson porque, assim, se serviu para que o Gerson sentisse que o cérebro dele finalmente acordou e ele se sentisse bem, assim, ele falou lá que ele estava condenado por homicídio qualificado. Era uma ala de segurança, uma pavilhão de segurança máxima, como eu falei, e ali as pessoas estavam pagando pelos crimes que cometeram, né, com as injustiças todas do sistema e tal. Mas é uma pessoa que encontrou, em um momento da vida, o máximo da desumanidade, que é tirar a vida de outra, e voltou, e na literatura encontrou com o máximo da humanidade, que é você estar na vida do outro e vendo a vida de um personagem pobre, no Juazeiro do Norte, indo atrás do pai que abandonou a mãe grávida. Então, isso, para mim, quando eu tenho qualquer vontade, sei lá, de desânimo com qualquer coisa, eu lembro do Gerson. Ele não sabe, Gerson não imagina o bem que ele me fez. Esse, para mim, foi o momento que faz tudo valer a pena. Todos perguntamos? Falta você. Agora sou eu que vou perguntar. Pois mas aí me disseram aqui 5 minutos, gente. Sinto muito, ele vai perguntar. Não, vai perguntar, Marcelina. Eu vou perguntar e a gente faz. A pergunta é a seguinte, porque aqui na Friarachá, a gente tem a dinâmica de participar de várias mesas. Né? Você já participou de várias mesas, Socorro a segunda mesa, eu a terceira mesa. Qual é a pergunta que não fizeram para vocês? E respondam essa pergunta que não fizeram. 5 minutos. 5 minutos? Não, 1,5, né? 1,5. Qual é a pergunta? Onde está o amor aonde você escreve? Aí você responde. 1,5. Agora vocês é que lutem para... Vocês leiam, por favor, e descubram onde está. Não, o que eu acho é o seguinte, né? Quem fala bem sobre isso é o Jefferson Tenório. Todo mundo que é preto escreve, o povo acha que a gente está escrevendo sobre racismo. E a gente não está escrevendo sobre racismo, gente. A gente está escrevendo sobre vida. A gente está escrevendo sobre família, sobre trabalho, sobre amizade, sobre... Óbvio, está lá, né? Faz parte da nossa vida, faz parte do que a gente é como país, mas não é sobre isso exatamente, né? Aqui eu estou falando sobre pessoas que descobriram a leitura, que descobriram a arte. Minha avó, minha bisavó levava meu pai para assistir recital de poesia. Então, ali nascia um leitor que depois fez uma filha escritora. Então, eu estou falando de muita coisa, mas muita coisa mesmo, para ficar e principalmente sobre o amor. Eu estou falando de uma família que não desistiu de amar.
apesar de tudo aquilo ali, apesar de todo aquele inferno, a família não desistiu de amar. E continua nessa insistência pelo amor. Todos os meus personagens, se você olhar bem, né, eu tenho um livro chamado Nada Digo de Ti, que a gente não veja, que a personagem é uma mulher trans no século XVIII. E eu queria que essa mulher tivesse o amor. Então, eu criei lá um amor platônico, um amor não platônico, porque eles vivem intensamente esse amor, mas um amor impossível, né? Um amor... Mas eu queria que ela tivesse o amor, e que ela fosse protagonista, e que ela tivesse... Então, ali tem todo um amor, acho que por nós. A pergunta da mesa da Conceição, né? Você tem orgulho de ser brasileira? Eu tenho orgulho do Brasil que os meus construíram, né? Que os nossos construíram. Desse Brasil eu tenho muito orgulho, e por esse Brasil eu sinto amor. Eu que respondo? A pergunta que não me fizeram, eu vou falar... Você faz a pergunta e responde a própria pergunta. O Sérgio, na mesa anterior, me disse que eu não tinha falado do meu livro mais novo, do Oração para Desaparecer, então não me fizeram essa pergunta sobre o livro novo. Sei lá, vamos organizar a pergunta. Qual é o tema, sei lá, do como nasceu a Oração para Desaparecer? Supondo que fosse essa pergunta. Lá no Ceará acontecem coisas muito, muito estranhas. E assim, de ter Santo Antônio que não tem cabeça, várias coisas. E lá no Ceará tem uma praia chamada Almofala. Nessa praia tem uma igreja que ficou 45 anos completamente coberta por uma duna. E me mandavam fotos dessa praia, todas as pessoas me mandam fotos de coisas esquisitas relacionadas à religião, porque dizem que é a minha cara. Todo mundo, olha, tem uma mulher que desenterra cadáver de mulher que é enterrada vestida de noiva, e ela revende os vestidos de noiva em outras cidades. É a tua cara. Tem um cachorro que todo dia assiste a missa das 5 na cidade, é a tua cara. Tem um cachorro que comeu as hostes do padre. Não, um pombo comeu as hostes do padre numa missa ao vivo, isso é a tua cara. Aí, nessas, mandaram essa igreja enterrada, dizendo que era a minha cara. E eu fiquei vendo a foto, tentando encontrar um jeito de daí construir uma história, mas não estava vendo como, né? Por onde é que eu ia começar a pensar numa ficção a partir dessa igreja que foi 45 anos coberta, enterrada por uma duna. E aí, pesquisando sobre a igreja, eu encontro um artigo do IFAM, falando sobre o restauro da igreja, todos os materiais, o estilo. E, nesse artigo do IFAM, o arquiteto diz assim, segundo Drummond, Carlos Drummond de Andrade, na crônica, o evento do Correio da Manhã, a igreja de Almofala... Como assim? O Drummond escreveu sobre essa igreja em 1946. Aí eu encontrei a crônica, 17 de novembro de 46, aí ele começa a crônica dizendo assim, eu peço aos poetas, aos sábios, aos pintores, aos artistas, prestem atenção na igrejinha de Almofala. Aí ele conta a história verdadeira da igreja, que tem a ver com os Tremembés, lá do Ceará, da praia de Almofala, e é por isso que eu fui pesquisar a história toda real, para depois construir uma ficção a partir para atender a um pedido do Carlos Drummond de Andrade. Sérgio, eu atendi ao seu pedido também. A pergunta que não me fizeram é, o que é que você vai fazer hoje de noite? Brincadeiras à parte. Alguém assoviou, inclusive. Enfim. Não, vamos terminar. Eu acho que vocês podem me encontrar em outros meios aí de divulgação, não é? Agradecer sempre e é isso. Eu acho que festejar a diversidade e repetir o que eu falei aqui, não estou fazendo propaganda, mas uma literatura, de muitas literaturas, né, agora que a gente encontra nas livrarias, destacar também a literatura de temática LGBTQIAPN+. Falei aqui que acabou de sair um livro que eu acho único aqui no Brasil, não lembro de um livro de uma travesti argentina maravilhosa, Nath Menstrual, que eu e o Giovanni Martins conhecemos lá em Bogotá no mesmo dia. Foi traduzido pela Mara Moira, essa pensadora, escritora de Campinas, traduzido por ela, com a orelha da Dani Avelar, jornalista maravilhosa, uma travesti também. Quando eu falo isso, é para a gente conhecer a literatura LGBTQIAPN+, que sempre teve muita força e está vindo com muita força também. Então, leiam a literatura LGBTQIAPN+, Nath Menstrual, Camila Sousa Bichada, Cláudia Rodrigues do Chile,
Ave Terrena, Lumasa. Então é isso, era para deixar esses nomes aqui e a proposta. É isso, muito obrigado, boa noite.